Todos, boa noite, pessoal. Deus abençoe todos vocês. Hoje é a nossa primeira aula de hermenêutica e desde já eu quero recomendar um livro para vocês. Quem quiser se aprofundar nesse assunto, esse é um assunto que precisa ser aprofundado. O nome do livro é Entendes o que Lês. É o principal livro de hermenêutica mais usado nos seminários teológicos. É usado pelo pessoal do Betel, é usado pelo pessoal da Juvep, é usado pelo pessoal da Faculdade Batista. Entendes o que lês. Pastor, repete de novo o nome, por favor. Entendes o que lês. Ah, tá. Entende do que lês. Eu vou postar para vocês esse livro em PDF. Eu tenho esse livro em PDF, eu vou postar para vocês. É o Entendes o que lês. Eu estou pensando em a gente não usar a apostila e usar esse livro esse mês, entendeu? Porque se a gente usar a apostila, vai ser algo muito raso. Nessa matéria, eu prefiro usar o livro Entendes o que lês do que usar a própria apostila. Mas eu queria colocar aqui de antemão alguns princípios da hermenêutica para vocês. Eu queria perguntar para vocês, assim, abertamente, o que é a hermenêutica? Eu queria começar com você, Alex, depois a Michele. Se não souber nada do que é, diz, eu não sei. Vânio e Flávia são os que estão presentes agora, ao vivo. Pastor, a hermenêutica ela é uma tradução um pouco mais aprofundada eu acho que das coisas, como política, momento político, momento econômico. Eu acredito, acho que é isso, é um pouco mais aprofundado do que ela e a exegese, elas são muito parecidas, né? As Há coisas, uma né? pequena diferença. Porque a exegese, ela é mais aprofundada. Então, por exemplo, dentro da hermenêutica você tem a exegese. Você faz a exegese do texto. A hermenêutica, ela é, digamos assim, mais a matéria, entendeu? Ah, entendi. A hermenêutica é mais Na verdade, você vai estudar todo o princípio daquela situação, não isolado igual você pega ali da exegese. Sim, digamos que seria isso, mais ou menos isso. Ah, tá, entendi. E para você, Michel, o que é a hermenêutica? Pastor, eu não sei não, mas eu quero aprender. Boa resposta. Eu quero aprender. A hermenêutica, ela é uma tradução de um texto original, tipo uma tradução original do que o texto quer dizer verdadeiramente, como uma exegese, tirando de dentro para fora. Ou seja, aquilo, né? Eu acho engraçado que vocês dão muitas respostas prontas de púlpito, sabe? Eu fico observando as respostas de vocês. Vocês dão muitas respostas de pregação, hein? Eu acho engraçado. Mas, Flávia, para você, o que é a hermenêutica? Bem, eu não sei se é isso, mas a interpretação de um texto bíblico aprofundado. Pessoal, a hermenêutica é uma ciência. Verdade. A hermenêutica não é uma tradução. E ela não é uma interpretação. Por exemplo, a exegese ela faz mais parte da interpretação.
A hermenêutica em si é uma ciência. Veja só, por exemplo, o que seria a hermenêutica? A hermenêutica é uma ciência, então já está caracterizado. A hermenêutica é uma ciência. E qual aí? É uma ciência que tem por objetivo. Qual é o objetivo? O objetivo da hermenêutica é a interpretação de textos, sejam eles jurídicos, religiosos, filosóficos. E tudo mais. E a gente usa a hermenêutica na interpretação do texto da Sagrada Escritura. A etimologia da palavra significa a arte ou a técnica de interpretar, explicar um texto ou um discurso. A hermenêutica vai buscar o sentido original da palavra, da interpretação. No nosso caso, a hermenêutica bíblica, ela procura nos auxiliar na compreensão das Escrituras para entender o real sentido da palavra. Seria a teoria da interpretação. Então, como a hermenêutica é uma ciência, ela requer algumas ferramentas. Todo texto bíblico ele precisa do auxílio da hermenêutica. Um exemplo para vocês. As pessoas elas têm costume de ler a Bíblia e dizer o que eu entendo da palavra, né? Vocês já viram? Alguém vai lá, lê e diz assim: olha, irmão, o que eu entendo da palavra. E o que ela entende da palavra é porque ela não entende nada. Eu conhecer alguém que não entende nada de Bíblia, ela entra dizendo: o que eu entendo da palavra, ela não entende nada. Então, precisamos procurar o real sentido da palavra. Por exemplo, nós temos uma carta de Paulo. Quem escreveu a carta? Paulo. Aí, a quem a carta foi endereçada? Por exemplo, pegamos 1 Timóteo. Sabemos que Paulo escreveu, sabemos que a carta tem um destinatário, que é Timóteo. Aí temos o qual é o objetivo. Olha quantos porém já surgem. Quem escreveu, a quem foi endereçada, qual era o objetivo. Um exemplo. As pessoas elas leem o texto bíblico, porque elas querem o texto bíblico e leem como se estivesse lendo hoje em dia. Isso não pode acontecer porque existem algumas barreiras. Um exemplo, existe o abismo do tempo. O tempo é um... Então, nós temos aí, da carta de Paulo para cá, 2000 anos. Mas esse abismo pode ser maior. Se a gente pegar, por exemplo, o livro do profeta Isaías. O profeta Isaías viveu ali mais ou menos 700 anos antes de Cristo. Então, de Isaías para Jesus são 700. De Jesus para cá são 2000. Quer dizer, daqui para Isaías tem cerca de 2.700 anos. Se entre 500 e 600 anos antes de Cristo. Nós temos, então, um abismo de tempo. Nós temos também um abismo idiomático, porque algumas palavras não fazem sentido. Eu vou dar um exemplo. Quando você vê ali a palavra côvado, né? Quem vai destruído vai saber que côvado na Bíblia significa uma medição que ia mais ou menos da ponta do cotovelo e etc. E era ali mais ou menos 45 centímetros a 50, variava. Mas uma pessoa que pega hoje em dia e vai ler côvado, ela acha que é cova. Você está entendendo a raiz do problema?
Porque é um abismo de cultura. Um outro problema é culturalmente. A cultura, por exemplo, da Palestina não era a nossa cultura. A Judéia, nos tempos de Cristo, é uma cultura totalmente diferente de hoje em dia. Então, nós temos um abismo político, cultural, religioso, um abismo de tempo, um abismo literário. Existem diversos fatores para nós termos a interpretação correta. Então, ela vai tratar todas essas questões que, se lermos hoje em dia um texto bíblico, é meio que como se ele ficasse sem... As pessoas, elas reclamam muito que elas não conseguem entender. A maioria das pessoas que leem a Bíblia reclamam da falta de entendimento bíblico. Pastor, eu não entendo. Pastor, e pessoas que já são crentes. Você pega a passagem de Filipe e o eunuco. Você vê ali em Atos que o diálogo entre Filipe e o eunuco, o Espírito Santo diz a Filipe, aproxima-te da carruagem. Não é verdade? Como é que Filipe, a primeira coisa que Filipe diz? Entendes o que lês? Aí, qual foi a resposta dele? Você sabe, Vânio? Como é que eu iria entender se não tem ninguém que me explique? Isso. Como irei entender se não há ninguém que venha e me explique? Então, nós já vemos a necessidade de ter pessoas para ensinarem, porque existe uma demanda de pessoas que não entendem. E a igreja é cheia de pessoas que estão no culto, culto após culto, dia após dia, pregação após pregação, e elas não entendem a palavra. Elas não conseguem compreender. A pastora, não, muitas delas leem a Bíblia diariamente, mas elas não entendem. Então, precisamos de pessoas que nos ensinem. Há pastores que eles pregam e não ensinam. Por quê? Porque eles não entendem. E se eles não entendem, não tem como ele ensinar. E aqui, pessoal, é uma crítica aos evangélicos, sendo eu um pastor evangélico, que basta a pessoa marchar em mistério, falar em isso, que eles querem ungir pastor. E o conhecimento bíblico que é bom nada, os pastores não ensinam nada, os pastores não entendem, as ovelhas não entendem. Então, se vocês têm um pastor que entenda as escrituras, que ensina as escrituras, que valorizem o pastor de vocês. Aí, qual é a minha crítica? Eu sempre faço essa analogia. Se você está no hospital e você descobre que você vai precisar ser operado, fazer uma cirurgia de risco, e tu descobre que teu médico ele não estudou, você vai deixar ele operar? Vocês entenderam a analogia? Eu considero a profissão de pastor, pessoal, e a vocação, porque a vocação de pastor é tanto uma vocação como uma profissão, a principal profissão e vocação da terra. Porque ele salva vidas e almas, fisicamente e espiritualmente. Se o médico é importante, ele precisa estudar, porque o pastor não tem que estudar. E a gente vê o detalhe, não é o louco, se eu não tivesse dito a Felipe, eu não entendo. Tu entende? Aí o Felipe tivesse olhado para o Lucas, eu também não entendo. Vamos olhar o que Jesus... Não, o Felipe estava preparado, por quê? Porque Felipe passou 3 anos e meio com Jesus, aprendendo com Jesus. Ele sobe na carruagem, aí a Bíblia vai dizer que ele vai passear por todo o Antigo Testamento, até chegar na pessoa, aquela conversa ali, aquela pregação durou horas. Aquela pregação, aquela conversa durou horas, pessoal.
até eles chegarem em um denominador comum. Então, o papai quer tornar claro aquilo que estava obscuro. O que é ao longo da matéria, a hermenêutica é promover para vocês ferramentas para interpretação bíblica, trazer compreensão para que vocês entendam. E isso a gente vai ter que passear por um monte de coisa. Alex, tem algo que você assim não entende, algum texto que você não entenda, pastor? Tem um texto bíblico que até hoje eu não entendo. Pastor, até que eu não tenho não, mas eu acho que o que eu acredito que aconteça muito hoje, eu acho que as pessoas também são um pouco preguiçosas também em querer tentar entender os textos. O que a gente vê muito no Evangelho hoje é a pessoa preguiçosa que não quer tentar, porque hoje a gente tem ferramentas aí com a internet e tal, que a gente já tem uma exegese muito próxima da gente. Muito próxima. Uma exegese ali, muito próxima da gente. Às vezes as pessoas nem tem essa obrigação de ir lá ver o que aquele texto quer dizer, tá querendo dizer o sentido ali, pelo menos de uma forma rápida. As pessoas não querem, entendeu? Não querem ter esse trabalho, né? Esse trabalho já quer pegar um pouco pronto. E a maioria dos lugares que a gente vê por aí, às vezes o líder não é uma pessoa informada e a gente pega alguns pastores até antigos, até mesmo da minha raiz assembleana, da onde que eu vim, que os caras acham que nunca não tem que estudar, que não tem que entender, não tem que. Então os caras não passam um conhecimento raso de uma interpretação, às vezes, de um texto que não tem nada a ver com aquilo, cara. Não tem nada a ver com aquilo, com a interpretação que os caras falam. Muitas das vezes é questão de doutrina, que não é doutrina bíblica. Então, o que aconteceu foi uma salada de frutas, só que hoje em dia não tem mais como. A gente está vendo que a galera está estudando e não dá para poder embrulhar e jogar qualquer coisa, né? Sim, não dá para poder embrulhar e jogar qualquer coisa, né? sim, verdade. Hoje em dia é difícil, porque você, por mais que o povo seja humilde, a inclusão digital, né? As pessoas têm hoje acesso à internet. A internet está a um clique na palma da sua mão. Você vai ali, pesquisa e de repente. Claro que às vezes você precisa ter uma base, né? Eu já vi, por exemplo, pessoas pesquisando e trazer da internet todo tipo de informação, né? Mas eu concordo com você em parte. Falta a vontade das pessoas. Em real, esse papel do líder, estudar para trazer para a sua igreja. É horrível um pastor que não tem conhecimento bíblico para trazer para a sua igreja. É horrível um pastor que não tem ensinamento para trazer para a sua igreja. Aí fica só, culto da vitória. Deus vai te dar vitória. E parece que a vitória nunca chega, né? Né? Então, Vânio, e você? Você tem alguma dúvida assim? Um texto obscuro e etc. Eu vou falar, por exemplo, uma coisa que dá o que falar até hoje depois. Estou ouvindo, Vânio? Na verdade, pastor, não, até agora não. Tenho, tenho procurado, da melhor maneira, procurado entender os textos bíblicos. Bem que a Bíblia é outro mundo, né? Sempre ela coloca dúvida na gente, quando a gente está lendo, mas a gente se esforçando com um pouco de estudo, não deixando a preguiça, como falou o Varão aí, trabalhar em nós, a gente consegue chegar lá. Certo. Abra a Bíblia aí em Isaías 34:14, para a gente ver uma coisa, por exemplo. Qual? Isaías 34:14.
Alguém achou? Se achou, pode ler. Acharam? Isaías 34, 14. Estou ouvindo. Quem vai ler? Rafael? Pastor, pode ler? Vou Lê. ler. Peraí, vou ler aqui. 34, 14, né? Sim. É isso aí. As feras do deserto se encontrarão com as feras da ilha. Já é embaraçado já no início aqui. Certo. E o sátiro clamará ao seu companheiro, e os animais noturnos ali pousarão e acharão um lugar de repouso para si. Pronto. Vamos lá. Aí apareceram os animais noturnos, não foi? Sim. Alguém pode ler outra tradução? Lê aí. Vânia, agora você. Vai? Vânia? Lê você, Flávia, vai, enquanto ele ativa o microfone. E os cães bravos se encontrarão com os gatos bravos, e o sátiro clamará ao seu companheiro, e os animais noturnos ali pousarão e acharão um lugar de repouso para si. Pronto, apareceu também animais noturnos, não foi? A tradução de vocês está bem atual. Vânio, lê esse texto aí. Isaías, pastor Raíssa Michele, já vai abrir na Bíblia. Isaías 34, 14. As feras do deserto se encontrarão com as hienas, e os sátiros clamarão uns para os outros. Fantasmas ali pousarão e acharão para si um lugar de repouso. Se eu li nessa tradução, fantasma. Então temos, preste atenção, pessoal, que nós estamos fazendo exegese dentro da hermenêutica. Preste atenção. Algumas traduções apareceram animais noturnos, outra tradução de Vânia já apareceu fantasma. Existe fantasma? Não. Não, calma. Pastor Alisson, A João de Almeida, né? o senhor pode ler 34, 14, o senhor está me ouvindo? É para abrir qual, pastor? 54, pastor? Isaías 34, 14. Vai, pastor, não entendi. Vai, Michele, já achou? Achei. Pode ler. E os cães bravos se encontrarão com os gatos bravos. E o sátiro clamará ao seu companheiro, e os animais noturnos Não deu para ali entender, não, tá, pastor? Picotou aqui. e acharão lugar de repouso para si. Pronto. Animais noturnos. Pastor, o senhor está me ouvindo? Agora estou. Abra a Bíblia em Isaías 34, 14. Abri a Bíblia aqui. Isso. Calma aí. Isaías 34, 14. É. 34, 14. Pode ler. Pode ler. E os cães bravos se encontrarão com os gatos bravos, e o sátiro clamará, ou satiro clamará ao Senhor, ao seu companheiro, perdão. E os animais noturnos ali pousarão e acharão lugar de repouso para si.
Pronto. Então, nós temos fantasma e animais noturnos, certo? Está todo mundo prestando atenção? Vocês perceberam que nós temos aí também sátiro? Sátiro é um animal da mitologia grega. Por quê? Porque os judeus verteram. Eles trocaram. Mas aí, no hebraico, em outras versões, no local de fantasma, ou coruja, ou animal noturno, sabe o que aparece, pessoal? Lilith. Em algumas versões, nós temos aí a palavra Lilith. A famosa esposa de Adão, como a A mitologia assim. suposta famosa primeira esposa de Adão, né? Nós temos aí a Lilith, a famosa Lilith, que até hoje as pessoas se debruçam. Lilith foi a primeira esposa de Adão? Aí se você botar na internet tem um monte de fake news. Olha, conheça a Lilith, a primeira esposa de Adão que a igreja tentou esconder. Só que a palavra Lilith é um falso cognato. Eu tenho certeza que essa Bíblia que vocês têm, elas são uma tradução, são traduções recentes. Com certeza a Bíblia de vocês é nova. Mas se vocês pegarem versões antigas, nós vamos ter aí justamente a palavra Lilith. Aí a palavra o que dá a entender? Uma mulher, né? Só que é um falso cognato. A palavra Lilith, em português é Lilith, né? Aí em português você acha que é o nome de uma mulher, mas não é um falso cognato. O que é um falso cognato? É uma palavra que parece com outra. Entendeu? A palavra que parece com outra. Por exemplo, no português nós temos caixa de supermercado. O que é uma caixa de supermercado? É alguém que trabalha no supermercado, certo? Operador de caixa. Nós temos caixa que serve para guardar coisas. E nós temos o caixa no supermercado, que é onde você precisa passar. Então, nós temos o caixa, a caixa e caixa. Olha como o português é uma coisa de maluco. Mas voltamos. Quando a gente se depara com um texto desse? Em outras traduções vai estar assim, sim, porque a palavra Lilith, pessoal, só aparece uma vez na Bíblia Sagrada. E é justamente em Isaías 34:14. É a única vez que Lilith aparece na Bíblia. Na tradução Vulgata, que é a tradução vulgar, né, feita por São Jerônimo, é a tradução usada pela Igreja Católica, as mais antigas, aparece, em vez de coruja, em vez de fantasma ou animal noturno, aparece Lilith. Nesse exato momento aparece Lilith. Daí se criou no século VIII e século X, quer dizer, 800 anos, praticamente depois de Cristo, se criou um mito de Lilith. Aí, praticamente quase 1000 anos do surgimento do cristianismo. E começou a história que Lilith tinha sido a primeira esposa de Adão. Só que quando a gente analisa Isaías 34:14, que na tradução mais próxima do original, né, na Septuaginta, aparece Lilith, nós estamos atribuindo a ela uma criatura mitológica. Então, ela aparece mais como ser espiritual do que como uma pessoa. Então, de onde foi que as pessoas disseram que Lilith é a primeira esposa de Adão? Veja só. Isso é um problema que vem acontecendo ao longo dos anos. E a Idade Média, por exemplo, ela é cercada por mitos. A Idade Média, se vocês pesquisarem, havia vários mitos.
Então, em algumas traduções, por exemplo, na AB e na RSV, a palavra Lilith significa demônio da noite. Na Almeida Revista e Atualizada, eles trocam por fantasma. Na Almeida, aparece espectro noturno. Na Bíblia aramaica, ou a Peshita, transliterada para o Holy Bible, aparece a palavra demônio feminino da noite. Na RV, aparece o sátiro. Na DR, aparece a lâmia. A lâmia é um demônio da cultura grega. A Bíblia de Jerusalém aparece no rodapé. E vai aparecer no rodapé demônio feminino que frequenta as ruínas. Nos manuscritos de Mamoto, o texto massorético, que são os fragmentos de Corã, a palavra de Lilith, em vez de Lilith, que é o plural, que não seria uma pessoa, mas seria um coletivo de seres espirituais. Então, qual é a melhor tradução para Lilith? A gente está fazendo exegese do texto. A melhor tradução seria criatura noturna. Coruja, demônio do deserto, criatura do deserto. Por que o deserto? Porque no deserto se encontravam os chacais, os bodes selvagens, e Lilith seria uma espécie de companheiro, aí vem da mitologia judaica. Vocês estão entendendo isso? O que é uma exegese séria? É entender a raiz da palavra. Então, o que é a hermenêutica? Vamos voltar. A hermenêutica é a ciência da interpretação. Nós estamos aqui trabalhando com a ciência. Então, quem escreveu Isaías? Isaías. A quem Isaías endereçou o texto? Ao povo judeu. Isaías 34:14 tem uma palavra que a gente está vendo que ela é de difícil interpretação, na verdade. Algumas pessoas vão ler e vão dizer, olha, essa aqui é a primeira mulher de Adão. Só que nós não temos nada para dizer que ela é a primeira mulher de Adão. Então, isso já cai por terra. Porque Lilith aparece na Bíblia toda só em Isaías 34:14. Certo? Então, precisamos fazer a exegese do texto. Qual é a primeira conclusão? A palavra em toda a Bíblia Sagrada só aparece em Isaías 34:14. Segundo ponto, é um falso cognato. Eu sei que aparentemente parece nome de mulher, mas na verdade ela é uma palavra hebraica. E por ser uma palavra hebraica, que vem de Lilith, vem de Lilot, ou Lilot seria o coletivo de Lilith, vocês estão vendo que até entre os tradutores não existe um consenso, porque um vai dizer que a melhor tradução é fantasma, outro vai dizer que a melhor tradução é criatura noturna, outro vai dizer que a melhor tradução seria demônio das ruínas, outro vai dizer que a melhor tradução seria criatura da noite, outras ainda, eu já vi traduções, vamos chamar de coruja. Então eu preciso... A hermenêutica, ela vai me ajudar. E para isso eu preciso de algumas ferramentas. Quais? Ninguém pode afirmar algo que a Bíblia não afirma. Então vamos voltar para Gênesis. Em Gênesis é afirmado que Adão e Eva foram feitos um para o outro pelo próprio Deus. Em nenhuma menção de Lilith, de que Lilith foi a primeira mulher de Adão. Então, a Bíblia não diz que Lilith foi a primeira mulher de Adão. Segundo, o mito de Lilith só vai surgir entre 800 a 1000 anos antes de Cristo. Vai surgir no período da Idade Média. Terceiro ponto, ninguém pode afirmar nada do que a Bíblia não afirma, que seria o primeiro princípio da hermenêutica. Então, a Bíblia não afirma que Lilith é a primeira mulher de Adão. Então, quem afirma? Isso é uma imposição ao texto.
E, na verdade, isso é mais do que uma imposição, porque eu não consigo olhar para a Bíblia e ver nada disso na Bíblia. Mas muitas pessoas propagam essa fake news hoje. Existem vídeos no YouTube, esses vídeos batem milhões de seguidores, milhões de visualizações, conheça a Lilith, a verdadeira mulher de Adão, a primeira. Aí já criou uma história que ela não aceitou ficar por debaixo. Pastor, pode interromper o senhor rapidinho aí, só para poder tirar uma. Só para poder perguntar um negócio. O que acontece? O senhor está explicando aí sobre a situação de Lilith. É bem compreensível pelo texto, até pela tradução do próprio nome, que não faz sentido dela ter sido mulher de Adão. Ponto, fato. Só que o que acontece? Da onde que o povo conseguiu associar o nome Lilith, que ele só aparece em Isaías, com Gênesis, com a criação lá, com Adão lá, dela ter sido a primeira mulher de Adão? Eu não sei de onde que o povo conseguiu fazer essa ligação que Lilith é de fato uma mulher. Da onde que saiu isso aí? O senhor sabe me explicar mais ou menos? Da onde que o pessoal fez essa ligação que poderia ter sido a tal mulher de Adão? Certo, vamos por parte. Eu estou um pouco, pessoal, porque eu passei o dia falando. Nós temos várias lendas, né? Veja só. Perdão. Veja só, nós temos a Idade Média, pessoal, é cercada de várias lendas. O cristianismo católico da Idade Média, por exemplo, ele era cercado de muitos mitos. Então, por exemplo, nos tempos de Lutero, você tinha fragmento da cruz de Cristo espalhados pelo mundo todo. Então, tinha uma lasca da cruz de Cristo na França, tinha outra na Alemanha, tinha outra na Espanha, tinha outra... Se juntasse todos os fragmentos da cruz de Cristo, dava para fazer 1 milhão de cruzes. Você o período da indulgência, você tem ali o seio do peito da Virgem Maria. Cara, o cristianismo na Idade Média foi uma loucura. A Idade Média, inclusive a Idade Média ficou conhecida como a Idade das Trevas, né? É muito complicado. E nós temos o judaísmo cabalístico, né? Nem todo judeu, pessoal, existem judeus que o entendimento deles é bem parecido com o espiritismo. Então, os judeus da Cabala, por exemplo, acreditam na reencarnação. Você sabia? A maioria dos judeus hoje em dia acreditam na reencarnação. Para os crentes que gostam de idolatrar judeu, né? Muitos judeus até acreditam na reencarnação. Eles acreditam que a promessa do Messias hoje, alguns judeus não acreditam que é uma pessoa, mas acreditam que é um templo, o templo do Messias. Então, existem muitos problemas. Lilith é só mais um que deriva desse tempo. Então, a gente entende que Lilith está associado à mitologia. Veja só, para você ter noção, na Idade Média eles acreditavam que Judas estava em uma ilha sofrendo. Cara, o cristianismo da Idade Média é uma loucura. Eles acreditavam, havia muitos mitos, e eles acreditavam que eles navegando, eles poderiam chegar... Aí daí vem até a ideia do local onde Judas perdeu as botas. Então, existem muitos problemas com o cristianismo da Idade Média, mas foi o cristianismo católico, as pessoas não tinham acesso à escritura, ao conhecimento bíblico. Então se criou muitas, mas muitas lendas. Então se tornou um cristianismo mitológico, se tornou um cristianismo problemático.
Nesse tempo é que surgem, por exemplo, o mito de Lilith. Eu não sei te dizer exatamente, olha, pastor, surgiu assim, assim, assim. Eu particularmente, eu preciso pesquisar a respeito disso. Mas isso surge de cara, a gente já entende que é um falso cognato. Porque no hebraico é Lilith. E quando você traduz, você ainda tem a palavra Lilith. Você sabe que o judaísmo é cheio de mito também, o judaísmo. O próprio Talmud, você sabe que o Talmud é um comentário judeu, né? O Talmud vai chamar Lilith de rainha dos demônios. Só que o Talmud, ele contém várias lendas absurdas. Tem uma história que está no Talmud que diz que quando teve a praga no meio do povo de Israel e a serpente morderam muita gente, muitas pessoas morreram. E morreram muitas pessoas inocentes. Eu posso até estar errado, até onde eu sei está no Talmud. Faz muito tempo que eu li esse texto. Aí disse que Moisés perguntou a Deus, por que o Senhor matou inocentes junto com os que fizeram coisa errada? Aí disse que Moisés foi dormir, acho que segundo o Talmud, eu posso até estar errado, se é entre o Talmud ou o Midrash, mas eu creio que é o Talmud mesmo. E de repente Moisés acordou e tinha muitas formigas em cima dele, e ele começou a se bater, começou a matar as formigas. Aí ele se levantou e Deus pega e fala com ele, tá vendo, Moisés? Por que você não só matou aquelas que te mordeu? Aí daí Moisés entendeu que a sabedoria de Deus era... Tá entendendo? Você entendeu? Só que nós não temos nenhuma prova que isso aconteceu. Isso são mitos e lendas que contém no Talmud. Então, no Talmud havia um comentário que Lilith seria considerada a rainha dos demônios. Só que não eram todos os judeus que acreditavam nisso. Então, o Talmud ele é repleto de fábulas. Mas, na verdade, isso só vai ganhar força na Idade Média, com aquele cristianismo da Igreja Católica na Idade Média, né? Então, assim, é um cristianismo repleto de lendas, repleto de relíquias, é um cristianismo repleto de indulgências, é um cristianismo repleto do seio da Virgem Maria, lasca da cruz de Cristo, o sangue de Jesus que não desintegrou, até hoje parece que lá no Vaticano eles têm, o sangue de Jesus em pó, um negócio assim, que alguém foi lá e coletou e até hoje tem o sangue. Cara, é muita loucura. Se você acha que o neopentecostalismo é louco, você precisa conhecer o cristianismo na Idade Média. A gente, na matéria passada, por exemplo, falou das cruzadas. Tem um documentário que eu estava vendo que o exército cruzado estava encurralado e, de repente, eles acham uma lança e entendem que aquela lança era a lança do arcanjo Miguel e com aquela lança eles iam ganhar a guerra e, sabe, é como se fosse mágica. É no momento de desespero, né? Tudo pode se imaginar. E isso. Então, assim, a Idade Média era repleta de lendas e contos e fábulas. Por exemplo, a matéria sobre a cruzada, não foi? Vocês estão vendo que hoje está acontecendo a guerra entre Ucrânia e Rússia. Verdade. Acredita que poderia se mandar um exército de crianças para derrotar a Rússia e a Ucrânia? É possível. Você sabia que na Idade Média a Igreja Católica ela entendeu que ela tinha perdido as cruzadas porque as pessoas eram pecadoras, então ela sai reunindo crianças no mundo e ela envia uma cruzada de crianças, porque as crianças eram puras de coração
e Deus daria vitória ao exército cristão por meio das crianças. Cara, parece loucura, mas isso aconteceu na Idade Média. E se de fato essa cruzada ocorreu, que ainda há um debate, ninguém sabe se elas morreram de fome ou se elas foram sequestradas e vendidas como escravas. Mas a Igreja Católica chegou a fazer isso. Mandar um exército de crianças, porque elas eram puras de coração e iriam ganhar a guerra. Para Mas você assim, ter noção de o que é a Idade Média. Depois eu o texto e porque isso é muito pessoal. Se vendeu uma ideia que, como os muçulmanos eram os infiéis, as crianças eram puras de coração, então Deus estava com as crianças e elas iriam guerrear e vencer a batalha. Então, assim, esse é o cristianismo da Idade Média. Mas eu estou mostrando para vocês como resolver problemas. Porque esse é o propósito da hermenêutica. É não permitir que ninguém afirme nada do que a Bíblia não afirma. Esse é o primeiro princípio da hermenêutica. É trazer a interpretação correta do texto bíblico. É colocar parâmetros para a interpretação. A exegese ela já é mais prática, né? Porque a exegese já é a crítica, já é a interpretação, já é debruçar o texto. Só que a hermenêutica, ela coloca os parâmetros para interpretar. Aí qual é o primeiro parâmetro? Ninguém pode afirmar nada que a Bíblia não afirma. Então, se Gênesis não afirma que Lilith foi a primeira mulher de Adão, a gente já descarta. Aí agora vamos, então, isolar o texto. Quando a gente isola, a gente vê que a palavra Lilith só ocorre nesse texto, em toda a Bíblia. Quando a gente isola o texto, a gente tem que entender qual é o sentido, então, da palavra Lilith. Eu vou falar um exemplo do problema. Deixa eu procurar o texto aqui, eu creio que é Deuteronômio 9:29. Deuteronômio 22:5. Alguém pode ler para mim? Deuteronômio 22:5. Eu vou ler. Não haverá trajo de homem na mulher, e não vestirá o homem veste de mulher, porque qualquer que faz isso, abominação é ao Senhor teu Deus. Certo, obrigado, Flávia. Há alguns anos atrás, os crentes liam isso e eles entendiam o quê? Que eu já vi muitas pregações. Homem não pode usar calça, ou saia, e mulher não pode usar calça. Quem aqui já viu uma pregação dessa? Os assembleanos levantam a mão. Já vi muito. E tem algumas igrejas que colocam a doutrina. Olha, você não pode usar calça porque você tem que usar saia, porque Deus te quer de saia. Exato. Né? Tudo bem. Só que, aí vamos analisar. A hermenêutica me diz que eu preciso interpretar o texto de acordo com a época que o texto foi escrito. Deuteronômio é no tempo de Moisés. Esse texto aí tem mais de 3.000 anos. Há 3.000 anos atrás, existia calça? Alguém sabe me dizer se existia calça? Não. Então, primeira coisa, ninguém pode afirmar nada do que a Bíblia não afirma. E Deuteronômio 22:5 fala que o homem não usará roupa de mulher, a mulher não usará roupa de homem. Se há 3.000 anos atrás existia calça, a primeira coisa que eu já descarto, o texto não está falando sobre calça. Primeira coisa, pessoal, é simples. O Barnes, ele vai dizer o seguinte:
o que pertence ao homem, ou seja, não apenas o vestido, mas tudo o que pertence especialmente ao sexo, armas, utensílios domésticos, outros, etc. A distinção entre sexos é natural, divinamente estabelecida e não pode ser negligenciada sem indecoro e consequente perigo à pureza. Deixa eu procurar um comentário aqui de alguém de respeito. John Wesley. Ele vai dizer, olha o que John Wesley falou. Não deve usar nomeadamente, ordinariamente ou desnecessariamente, pois em alguns casos pode isso ser ilícito, com forma de escapar para a vida de alguém. Agora, isso é proibido tanto por uma questão de decência, que os homens não confundam os sexos. Olha só, pessoal, estamos chegando, que Deus distinguiu, e que toda aparência de mal possa ser evitada, pois trocas de roupas com um sinal manifesto de efeminação do homem e de arrogância da mulher. O mais provável é que o texto está falando sobre homossexualismo e sobre respeito. Então, respeito entre o casal e a negligência. Porque há mulheres na época, por exemplo, que se sentiam homens. Até hoje nós temos isso, o lesbianismo. Então, a mulher quer fazer tudo que o homem faz. Estava vendo um testemunho ontem, eu até compartilhei no grupo da igreja, que existe uma mulher lésbica e ela era o tipo homem da relação, ela usava boné da Nike, bermuda. Tudo que o homem usa, ela sentia a vontade de usar. Então, o texto está na cara que ele está combatendo o homossexualismo. O texto não está falando que a calça é do diabo. Porque existe calça feminina. E o problema, antigamente você sabe que os homens usavam uma roupa bem parecida com as saias. Qual é o dos intérpretes? Eles pegam um texto de 3.000 anos e querem interpretar hoje em dia. Você não pode fazer isso. Você tem que interpretar o texto na época que ele foi escrito. Você tem que entender o problema cultural. Você tem que entender o problema, a questão econômica, cultural, política, para você poder trazer o texto para hoje em dia. Vocês entenderam isso, pessoal? Pastor, é exatamente em relação à tatuagem que o texto fala também lá atrás. Né? É Levítico, né? Sim. Fala também sobre a tatuagem. Só que um texto antes que fala sobre a tatuagem, fala do formato que você não poderia cortar nem o cabelo e nem cortar a barba de forma arredondada, mais ou menos assim o texto. Só que aí o que acontece? Hoje isso dá como se aplicar? Não tem como, porque muita gente corta o cabelo de forma arredondada e a barba também de forma arredondada. Então, se condenar o texto lá que fala que tatuagem é pecado, cortar a barba também e cortar o cabelo de forma arredondada também está errado. Entendeu? Porque as pessoas, na verdade, eles isolam só a parte que fala sobre a tatuagem, fala sobre o texto inteiro e da situação que estava acontecendo naquele exato momento para que aquilo ali estava escrito. Entendi. Veja só. Sobre a questão dos cabelos arredondados é mais complexo, porque isso era algo mais cerimonialmente para os judeus. Sobre a tatuagem, o problema é a raiz da tatuagem. Por exemplo, eu não acho assim, tatuagem é pecado. Só que o problema é a raiz. Qual é a origem da tatuagem? A Bíblia fala que a origem da tatuagem era necromancia. O que é a necromancia? É o ritual que envolve mortos, os falar com os mortos. Então, como a tatuagem ela surge num contexto de necromante, onde as pessoas faziam rituais para entrar em contato com os mortos. Verdade. Então, assim, tudo bem, a Bíblia diz que é pecado, mas para um crente usar tatuagem hoje, fica estreito, porque é algo que ele vem da feitiçaria. Você está entendendo? É algo que tem a raiz, a origem do problema começa na feitiçaria, na bruxaria, na necromancia.
Então, é tipo você trazer algo da Umbanda, do Quimbanda, do Candomblé e implementar na igreja. Que a gente sabe que isso acontece hoje em dia, né? Tem uns vídeos no TikTok que você morre de rir, cara. Mas a gente riria até se não fosse trágico. O povo sai no centro de Umbanda e traz coisas dos terreiros e implementa na igreja. Um batuque, uma roupa de pai de santo, todo mundo rodando. Tem uns que eles pegam a espada, batem no chão, rodam. Cara, a Bíblia não diz assim, a tatuagem é pecado. Mas o problema é a origem da tatuagem, a raiz do problema. Isso nasce na necromancia. Em relação aos cabelos e a barba arredondada e etc., isso é um problema que está relacionado mais ao judaísmo. Se você pegar o Concílio de Jerusalém, eles vão debater todas essas questões e a conclusão é que os gentios se abstenham da carne sufocada, da imoralidade sexual e do sangue. É tudo que é pedido à igreja. Entretanto, há umas coisas que não convêm para o crente. Entendeu? Que às vezes eu defendo muito que ele atrai maldição para a vida dele, sem ele nem saber o motivo daquilo. E por aí vai. Esse último, pessoal, para a gente resolver o problema, quando Jesus disse o caminho, a verdade e a vida, por que Jesus está dizendo isso? Alguém sabe me dizer? João 14,6, é simples. Quando Jesus o quê, pastor? Não entendi. Jesus, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por que ele diz isso? Porque provavelmente na época existia outros tipos de pessoas que falavam que era um caminho, que poderia ter algum sentido em relação a que existia outras formas de salvação. Eu acredito, né? Sim, muito Essa é a bom. minha, entendeu? É minha exegese. Exegese. Vamos fazer aqui a correta, então, do texto. Vamos lá, o auxílio da hermenêutica. Os romanos, eu vou falar cultural e político. Qual era o domínio, qual era o império que dominava nos tempos de Cristo? O Império Romano. E o romano, que era chamada a política do pão e circo. A política do pão e circo. Isso é muito importante. E os romanos, eles investiram muito nas construções de estradas. Então, eles alimentavam o povo com pão e circo, havia entretenimento para o povo, eles investiam em estradas, e essas estradas ligavam todo o império. Então, o império, você podia ir de um local, dentro do Império Romano, de um local com segurança, bem diferente de hoje em dia, né? Que você sai na rua, você não tem segurança. Mas os romanos acampavam soldados pelas estradas, havia segurança pelas estradas, havia soldados cuidando de você. Alguns historiadores vão dizer que você podia até dormir nas estradas, de tão seguro que as estradas eram. Então, vejam só, os romanos financiaram muitas estradas. Até hoje você vê essas estradas na Europa. A Europa é cercada de estradas. A Europa é cercada de estradas. Até hoje existem algumas dessas estradas na Europa. Eu acho até interessante que mais de 2.000 anos os romanos construíram estradas e aí vem os engenheiros, gastam milhões, né? Com 5 anos as estradas estão abrindo buraco. Mas a Europa até hoje tem algumas estradas romanas. Então, era tanta estrada que, segundo alguns historiadores, qualquer rua que você pegasse, você podia ir a pé para Roma. Qualquer rua que você andasse, você chegava em Roma, que era a capital do Império Romano. Nisso, começou a se propagar um ditado: todos os caminhos levam a Roma. Jesus, ele sabendo disso, ele vai fazer uma espécie de analogia.
Ele vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em outras palavras, ele estaria dizendo algo mais ou menos assim, olha, enquanto todos os caminhos levam a Roma, eu sou o único caminho que leva ao Pai como Deus. Quer dizer, existe um contexto cultural. Porque Roma estava sempre conquistando mais uma cidade, mais um país, estava sempre subjugando mais um povo. Roma era uma imponência, né? E todo mundo queria conhecer Roma. Olha, como é que se faz para conhecer Roma? Rapaz, pega esse caminho aqui que tu vai chegar em Roma. Jesus ele sabia, então Jesus ele conhecia o contexto da época. Então, mais uma vez, com o auxílio de hermenêutica, um texto fica claro. Pessoal, isso aqui, para a gente finalizar, isso aqui vai muito além. Vocês estão vendo que eu não posso simplesmente pegar um texto que foi escrito há 2000 anos e ler e querer dizer o que o texto diz? E tem muita gente fazendo isso. Mas isso é errado, isso é falta de conhecimento. Eu poderia passar aqui para vocês citando textos obscuros e mal interpretados, mas eu queria dizer para essa primeira aula que nós precisamos da hermenêutica para resolver esses problemas. A hermenêutica é a ciência que nos ajuda nisso, a hermenêutica bíblica. Então, tenham em mente, se possível, anotem. A hermenêutica, nós precisamos conhecer o contexto histórico, cultural, político, geográfico e religioso. Nós precisamos, para poder interpretar um texto bíblico corretamente, precisamos de todas essas informações. Quem escreveu, a quem foi endereçado, em que época, em que ano, né? Qual é o contexto histórico, político, geográfico, social e cultural? Para que a gente possa fazer uma exegese correta do texto e cheguemos a uma interpretação real. Todos vocês entenderam? Essa é a primeira. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Ouvindo, pessoal. Um texto que me chama a atenção é que as pessoas debatem acerca de Êxodo 28, 42, que vai falar acerca das roupas sacerdotais. Vocês já deu uma olhada ou já chegaram? Que falam do qual deveria ser da cintura até a coxa, ou seja, está falando de calções, né? É algo que tem a ver, né? Tem a ver. Isso me chama a atenção também. Como naquela época não existia calça, aquela coisa toda, mas aí está falando acerca de roupas sacerdotais. Claro que o sacerdote ele não ia andar só com aquilo ali, mas por cima tinha outra roupa, né? E que leva, e isso vai longe. Mas isso me chamou a atenção também. Sim. E é isso. A roupa do sacerdote, você sabe que ela foi feita sob medida, né? É tipo a arca. A arca foi feita sob medida. A arca, o tabernáculo foi feito sob medida. Tudo. Então, assim, quando assim, a gente tem as medidas que Deus deu exatamente, aí a gente não tem que fazer. Mas ali você está vendo que é para uma pessoa especial. Sacerdote. É tipo o voto do Nazireu. O voto de Nazireu era para algumas pessoas, não eram para todas. Então, a gente não pode pegar algo que é dado para alguns e aplicar a todos. Verdade. A gente não vive a lei. Vivemos a graça. Inclusive, nós somos gentios. É sim. Amém, pessoal? Mais alguma pergunta? Então, Deus é bom, o diabo não presta. Estudem, façam a prova anterior. E, momentaneamente, eu não vou passar nada, eu vou postar o livro para vocês. Quem quiser adquirir o livro
para comprar, eu vou tentar conseguir um link aqui, que seria uma ótima também para vocês, viu? Bom final de semana para vocês, bons estudos e que Deus abençoe. Paz do Senhor. Amém. A paz do Senhor. Boa noite. Paz do Senhor a todos.